Pai do Senhor, abençoados. Gravar um vídeo aqui e fazer uma pergunta. Você tem vigiado? Você tem vigiado mesmo? Olha só, a palavra vem nos relatar que nós devemos vigiar. Vigiar é uma coisa, agora ter medo é outra. Entendeu? A palavra vem nos dizer... Davi, ele escreve um salmo que nos diz assim: não temereis a mal algum. Por que, irmão? Não devemos temer. Temor significa medo. Temor significa se a gente mostrar medo para nosso adversário, se a gente mostrar medo para nosso inimigo, certamente o inimigo vai se aproveitar disso. Então não devemos ter medo, mas em toda guerra nós devemos vigiar contra o nosso inimigo. Amém? Quando a gente vai para a guerra, vamos se dizer assim, os soldados, eles não podem mostrar medo para o seu inimigo. Eles não podem mostrar para o seu inimigo que estão com medo dele. Mas sim, os soldados têm que vigiar, porque sabe também que o inimigo também tem armas para lutar contra ele. A palavra vem nos relatar assim, ó, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versos 8. Vamos estar lendo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Primeiramente, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Então, se a palavra está dizendo que ele anda ao nosso derredor, é porque tem algo ao nosso redor nos protegendo. Então, esse bloqueio, eu posso imaginar aqui que esse bloqueio pode ser anjos, né? Esse bloqueio pode ser o poder de Deus que impede que o inimigo rompa esse bloqueio. Então, o inimigo, ele está dando voltas ao nosso derredor, entendeu? Porque ao nosso redor há uma proteção divina, proteção do céu. E como nós fazemos para ter essa proteção de Deus? É o seguinte, irmão, a proteção não tem jeito da gente tá de outra forma se a gente está protegido sem ser por aqui. Obediência à palavra, amém? Se a gente está procurando obedecer a palavra, claro que eu e você não conseguimos obedecer tudo que está aqui, porque somos falhos, necessitamos da graça do Senhor. É isso que nos mantém perto do Senhor. Não é nós obedecer porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Entenda uma coisa, nós não somos merecedores de nada. A única coisa que nos aproxima de Deus nos dias de hoje é a graça, é a misericórdia de Deus. Então nós podemos entender que esse bloqueio que está impedindo que o inimigo que está ao nosso derredor, né? Está ao nosso derredor, ultrapasse esse bloqueio para nos atingir, para nos tragar, pode ser a palavra, a convivência com a palavra, a comunhão com o Senhor. Então esse bloqueio, vamos se dizer, comunhão com o Senhor, vamos se dizer assim, a palavra, vamos se dizer então a palavra também vem nos dizer que o inimigo de nossas almas, ele está bradando como um leão. Como um leão. A palavra como, ela vem me dizer que ele não é o leão. O inimigo não é o leão. Você tem que entender o seguinte, quando a palavra fala como, ela fala parecido, igual. Ele vem parecido com o leão, rugindo como? É parecido com o leão, porque na verdade o leão, o nosso leão, o leão que a gente conhece e o leão que a gente deve temer, está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, está escrito assim, ó: disse-me um dos anciãos, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então podemos entender que aqui está escrito, eis aqui o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então tá falando, ele é o leão de verdade. Então lá no livro de 1 Pedro tá falando, como um leão. Então Satanás, ele vem como um leão. O que ele faz? Ele ruge, ele faz barulho, mas ele não tem poder contra o nosso leão, porque o nosso leão é mais forte. Ele só tenta parecer o leão, ele tenta ser igual ao leão, mas o leão que a gente serve, meu irmão, tá aqui no livro de Apocalipse 5:5, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, irmão, o que eu quero falar pra você, você tem que vigiar contra o inimigo. Vigia, não dá mole, não vacila, porque ele anda ao nosso derredor como um leão, como um leão. Se você sair debaixo da proteção do Pai, ele te pega.
ele te pega. Mas aí, se você estiver debaixo da obediência à palavra, ele não pode te tragar. Ele não pode ultrapassar esse bloqueio que é a palavra de Deus na sua vida. Então ele fica rugindo assim, ó, como um leão, como igualzinho. É até parecido, mas não é. Porque, eu vou repetir de novo para você essa palavra. Deus é fiel. E disse-me um dos anciões, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele não é como, ele é o leão da tribo de Judá. Amém, amado? Vigia contra o inimigo. Mas, ó, fica com medo nele. Fica com medo dele não. Fica com medo dele não, porque a maior é o nosso leão, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos.